Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou Valdileme, aquele que tem muito medo de morrer ignorante. Estou aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, onde eu aprendo e vocês poderão contribuir com isso, obviamente para fazer nossas análises rotineiras sobre geopolítica, né? Os problemas que a galáxia, a Via Láctea, está a viver neste momento. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu te convido novamente a fazer tua inscrição, marcar a sinetinha para receber as novidades, e se esse não for o caso, você marque a sinetinha, faça a curtição, faça os seus comentários e distribua para todos os amigos, conhecidos, adversários, inimigos, companheiros de culto e de missa, para permitir que esse nosso programa, essa nossa revista eletrônica, chegue aos rincões do Brasil e do mundo, né? Colocando o meu nome no Guinness Book. É uma coisa muito importante. Além de me cortejar com o Prêmio Nobel. Brincadeiras à parte. Mas está propício isso, né? Eu estou sorrindo, mas eu, de certa forma, vocês têm acompanhado, sabem, a minha realidade, a minha situação de saúde, ela não está, assim, muito confortável, mas eu tenho sentido, tem retornado. Ontem, por exemplo, foi uma tortura para mim. O corpo muito dolorido, aquela sensação de febre. Tem que estar acontecendo alguma coisa diferente, mas isso é da vida. E aí eu me proponho a brincar de vez em quando para permitir que a melancolia não tome conta, não é? Como sempre, começando com aquele nosso velho costume de iniciar tentando colocar alguns fatos que ocorreram de forma mais recente, para poder permitir que a compreensão se dê, vamos dizer assim, na sua completude daquilo que a gente tenta analisar. Beleza? Olha só, conflito, começamos então pela notícia assim mais sóbria possível, aquela que diz que o Falcão, né, o ignóbil estadunidense, puxador vamos dizer assim, de ódio à humanidade, o senador pela Carolina do Sul, morreu no dia de ontem, e vocês devem ter acompanhado, né? Houve uma coincidência, existem muitos eventos suspeitos nessa morte, porque ele se apresentava um cidadão saudável, estou falando Lindsey Graham, e ele tinha feito uma visita para a Ucrânia, estava lá dentro de uma fábrica de drones, que o Putin, o urso, resolveu assim brincar, eu quero jogar quitute naquela indústria de drones. Aí pipocou a indústria no ar, né? Tem uma suspeita de que ele virou farelo nessa brincadeira, mas outros dizem que não, que ele estava em casa, nos Estados Unidos, quando faleceu. De modo que, inclusive, o enterro diz que vai ser com caixão fechado, ninguém vai abrir. Ele não tinha doença nenhuma, ele não tinha problema nenhum. O único problema dele era o problema de não ser um ser humano, era só esse, né? É de viver, de pregar o ódio, de achar que tudo resolvia nos gostos e no jeito que o sionismo sempre resolve. Então, esse cidadão morreu, era o grande apoiador da Ucrânia, era o grande inimigo da Rússia, chegou a enunciar uma frase lapidar, uma coisa do outro mundo, dizer que o maior investimento da economia americana era nos ucranianos que estavam sendo bucha de canhão para matar russo.
O melhor investimento era jogar dinheiro e arma na mão dos ucranianos para virar a bucha de canhão, acabando com a Rússia, sem matar nenhum americano. Esse era os provérbios populares dele. E ele estava na Ucrânia exatamente promovendo esse pensar, esse raciocínio. E, de certa forma, morreu, né? Algumas pessoas lamentam, mas as pessoas de bom senso, os seres humanos de fato, aqueles que saíram das cavernas há muito tempo, estão, de certa forma, não lastimando, mas dando vivas ao capeta e dizendo que o capeta faça o seu papel agora, já que está na vez dele de atuar, lá onde ele se encontra. É a coisa mais ou menos desse gênero. E, além disso, recrudesceu os bombardeios, né? Voltou a violência da Guerra Quente na situação do Golfo Pérsico. E após troca de tiroteio, de bombardeio e tal, o Irã deu o último troco, atacando tudo que era base dos Estados Unidos ali na região da Península Arábica, inclusive o porto que servia de centro de reabastecimento de porta-aviões no Omã, atacou estações de coisa de drones no Omã, na região do Golfo, porque estavam na condução daquele chamado, vamos dizer, o passo ao sul do estreito, né, nas margens do litoral do Omã, onde os Estados Unidos estavam conduzindo o fura-bloqueio que o Irã estava administrando no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos emitiram um comunicado dizendo que a partir deles agora eles vão administrar o Hormuz e vão cobrar 20% das receitas que por ali passam para garantir segurança, etc, etc, etc. Ele só disse, porque não tem como efetivamente ele realizar esse projeto, né? E os bombardeios estão sendo situados exatamente ali na região sul do Irã, às margens do Golfo, ali na região próxima, tanto na área do Golfo de Omã, quanto na área do Estreito de Hormuz. Os ataques do Irã, por sua vez, foram as bases no Bahrein, Catar, a Kuwait, Jordânia, de certa forma que foi outra, vamos dizer, massificação de estrago que ele promoveu nas forças americanas que estão ali nos países que são considerados seus aliados, né? Tem cedido seus espaços para permitir que os americanos, que os estadunidenses ataquem o Irã. E a outra coisa o Irã emitiu um comunicado dizendo que está, vamos dizer assim, em estado de putrefação, o chamado memorando do acordo de cessar-fogo. Ou seja, ele agora voltou para a estaca zero. Para sentar de novo, teria que ter outras condições para negociar. E aí resolveu esperar e dizer para os Estados Unidos fazer o que está ameaçando fazer, que seria ocupar uma das ilhas, né, ali na região do Golfo, para tentar garantir a segurança na passagem do estreito, e o monte de ameaça que o próprio Gorbachev tem feito ao Irã. Ameaças inclusive de mísseis, 1000 mísseis nucleares para arrasar a nação iraniana. Todos esses eventos eu estou citando para dizer que está ressuscitado vamos dizer, as pretensões de continuar a luta. Mas a análise nossa, ela se dá com a seguinte perspectiva: o que pode ser feito? O que o Ocidente pode ser feito para submeter o Irã? Como que está a situação da energia, a necessidade do petróleo, principalmente a situação do hélio, da matéria-prima para fazer para trabalhar com os fertilizantes, o gás propriamente dito, né, que a Europa está dependendo da região ali do Catar, da produção de gás do GNL, essas coisas, o que pode ser feito para mudar a perspectiva que o Ocidente tem disso? Nós já falamos aqui que para um planejamento, um sucesso de planejamento para o Irã, para a situação agora do Irã,
O Ocidente tinha que colocar na mesa a leitura. Tem que primeiro esquecer que o Irã não está jogando pôquer. Essa é a primeira determinação que o Ocidente tem que aprender. O Ocidente precisa aprender que o que está ocorrendo com o Irã, a maneira como o Irã joga esse jogo, ele não está jogando pôquer, ele não está vivendo de ameaça. Que é o que o Império Ocidental está vivendo, está assombrosamente. Quer dizer, o Irã nem está jogando pôquer e nem se submete à jogada de pôquer ocidental. Essa tem que ser uma coisa que já tem que estar cravado no momento em que se pensar uma saída para o problema. Eu digo isso à luz a partir da visão, da perspectiva do Ocidente, a partir da perspectiva do Império Ocidental. Tem que esquecer de se comportar como se o Irã estivesse jogando pôquer, como se o jogo do Irã fosse jogo de ameaças. O Ocidente não entendeu ainda essa realidade. O Ocidente está se comportando com o Irã da mesma forma que ele se comporta. Ou seja, ele joga a ameaça de coisa que ele não pode fazer, já está demonstrado que não pode fazer, e acredita que a ameaça tem sucesso, ou seja, que a ameaça atinge o seu objetivo, que ela constrange, que ela coage o adversário a fazer determinadas coisas que ele supõe que tem que ser feita, que o Ocidente supõe que tem que ser feita. Essa coisa o Ocidente joga em todos os momentos o Ocidente é jogando com essa brincadeira. É o pôquer, é dar o truco, é gritar e fazer a ameaça. E quando recebe o troco, quando ele recebe o jogo, ele não percebe que o adversário está movendo pedra no xadrez. O adversário não está manuseando cartas de pôquer. E aí ele imagina que o que está ao invés de ser o tabuleiro, são as cartas de pôquer, e imagina que o adversário está a jogar exatamente como ele joga. Tem que esquecer isso. Todas as vezes que planejar uma estratégia para se confrontar com essa realidade, ele tem que abdicar dessa visão, ele tem que sair desse paradigma. O Irã não está desafiando o Ocidente a que ele bote as tropas no chão e entre dentro do continente ou numa ilha daquela ali, como se fosse só uma ameaça. Não é uma ameaça, não pode ler desse jeito. O Irã está esperando realmente, isso é realidade. Está no espírito, está no jogo que ele está botando no tabuleiro. É só olhar para o movimento do enterro da liderança religiosa. É só olhar o evento do dia, ou da semana, que foi, vamos dizer assim, o movimento social dentro do Irã e até fora do Irã, no Iraque, por exemplo, quando do luto das honras fúnebres que foram prestadas à liderança religiosa assassinada em 28 de fevereiro. É só olhar como está aquele povo, como está a reação daquele povo, como está o estado de espírito, para observar que o que o Irã está fazendo e está dizendo, está desafiando, para botar as tropas no chão e ir lá, porque eles estão esperando. Isso é jogo real, isso não é pôquer, não. É essa a realidade. Portanto, veja só, ao se submeter ao memorando que foi só para ganhar tempo, que foi só para enganar, e foi só para imaginar como fez das outras vezes nos acordos com o Irã, as outras vezes todas foi assim, fez e já fez com a intenção de não cumprir, e imaginando que depois podia chamar de novo para sentar na mesa. Toda vez que provoca a reação, descumpre o que acerta, o que contrata, depois acha que na hora que tiver no aperreio de novo, grita de novo e pede, aí ele vem de novo assinar outro memorando. Não corra esse risco, porque não é assim.
Veja, na primeira vez que assinou esse memorando, ou seja, esse que foi assinado, já foi assinado com a parcela do Irã dividido. Eu falo das lideranças políticas e militares. Elas já estavam um pouco divididas porque, segundo os informes saem de dentro do coração da política iraniana, o Ayatollah que substituiu não tem nenhum interesse em assinar memorando nenhum. E esse memorando, ele é o bote salva-vida do império. Ele é o bote do Gorbachev. E o Gorbachev não tá brincando com o bote que foi jogado. Esse bote, quem jogou foi a China. Esse memorando não poderia nunca ter sido descumprido para o bem do Ocidente. Porque fora dele não tem nada para o Ocidente jogar. É essa leitura que ele tem que fazer. Portanto, ao fazer as ameaças que faz, é uma verdadeira ignorância sobre o que está fazendo. Percebe? O que eu quero dizer é, olhem, está secando a reserva. Está secando a reserva. Isso quer dizer que a reserva, à medida que seca, à medida que o tempo passa, ela vai levando o Ocidente no anzol para o Irã. O Ocidente vai agarrado no anzol no beiço. Porque ele não tem como, não existe possibilidade. Veja, eu disse, olha, quando o Ocidente quiser fazer esse confronto, a perspectiva de sucesso dele só existe quando ele iniciar a avaliação, a leitura da realidade, começando do pior para o melhor. Eu digo o pior das realidades, que está nas mãos dele. Ele tem que ir partir do pior. Ele não pode partir da seguinte perspectiva: agora eu aperto a porca numa volta da rosca, depois eu aperto a outra numa volta da rosca. Não. Ele tem que fazer o aperto da porca inteiro até o fim e vir voltando para imaginar qual é a saída que tem. Ele vai para o começo, dá uma de René e derruba tudo. Começa do zero. Eu vou me confrontar com o cara. Qual é a saída que eu tenho? Imagina aí a coisa mais estrondosa que eu posso fazer. É usar arma nuclear? Então bota a arma nuclear na mesa e vamos imaginar o que pode ser feito e qual é o resultado dessa operação. E aí você vai vindo no caminho de volta, imaginando até chegar naquela que pode resolver. Porque, olhe, bombardear não resolve o problema. Já viu que não resolve. Não jogou as bombas? Jogou. Por que não resolve? Porque o que está ocorrendo? As armas, as estruturas militares que precisam ser destruídas, elas estão dentro de montanhas. E elas estão no subsolo de montanha. Isso quer dizer o quê? Que uma explosão nuclear não vai resolver. Observe. Então, primeira coisa, está lá embaixo. Agora vira para o lado ocidental, vira para a estrutura de segurança que está colocada ali na Península Arábica, no Oriente Médio, em Israel e todo mundo, que é mantida pelo Império Ocidental, que está em guerra. Como é que estão as suas estruturas militares? Como são? Como são a colocação, vamos dizer, a distribuição das suas estruturas militares que são objetos de bombardeio do adversário? Está ali tudo num deserto, numa planície, coberto com telha plã, peixe. Imagina, olha o nível de a desvantagem aí. Vamos imaginar, não, então se tudo der errado, eu tenho que botar a tropa no chão. Ele quer que... Porque só pode, olha, para atingir o objetivo que quer, tem que entrar com o pé no chão, não é avião jogando bomba de cima, não. Por isso que bomba nuclear também não resolve. Tem que entrar dentro do terreno, subir e descer montanhas,
lutar nas montanhas, descobrir aonde estão as coisas e entrar com os pés no chão, dentro dos ambientes, dos bunkers, aonde as estruturas militares que precisam ser destruídas estão. Qual é o tipo de custo operacional, humano, tudo que você pode imaginar para uma operação desse porte, desse nível? Colocar pessoas, primeiro colocar pessoas. Olha, cada etapa dessa, analisando a logística disso, para cada etapa das que precisam ser cumpridas, precisam ser ultrapassadas para atingir o objetivo final de destruir a estrutura militar que está se confrontando, porque é isso que precisa ser feito. Existe um leque de operações logísticas, cada uma mais complicadas que a outra. Olha, tem 4 semanas de combustível, começa pelos combustíveis, vai transportar para lá. Guerra se faz além de bala, muita bala, e não pode contar bala. Se você quiser enfrentar um inimigo, um adversário com chance de sucesso, você não pode contar cartucho. Então tem que ter muito. A outra coisa é, além das balas, precisa ter combustível para colocar tudo que precisa lá no lugar. Porque quem está sem necessidade de combustível é exatamente o adversário. O adversário está plantado no lugar que não vai precisar sair para lugar nenhum. Ele não vai lutar em nenhum lugar, ele vai lutar lá. Ele não precisa isso colocando as vírgulas, ponto, onde é? Ele não precisa de combustível para se deslocar. Mas se precisar, ele tem os combustíveis que for preciso. O Império já é o contrário, 2 vezes. Ele tem que gastar combustível para deslocar para lá e não tem o combustível porque está acabando. E ele tem 4 semanas sem fazer a operação de guerra, querosene para avião, por exemplo. Se tiver que fazer as operações de guerra, essa coisa se reduz muito, porque essas 4 semanas não está contado suprimento de combustível de avião para fazer esse tipo de ação. Os bombardeiros levar tropas e tudo e jogar a longa distância lá. Porque o avião que levar tem que ter combustível para ir e para voltar. Ou seja, o combustível que já está racionado, ele não vai dar para esse tipo de coisa. Ele não vai dar. Portanto, vai notando o nível da dificuldade. Outra coisa, encher uma ilhinha daquela com algumas forças especiais. Ah, não, vai lá. Como é que faz para levar o sal, a água? Como é que se defende dos drones e dos mísseis caindo toda hora em cima da cabeça? Como é que vai chegar a ajuda? Porque a ajuda, se chegar, vamos dizer que chega ajuda nos aviões, nos navios, porta-aviões e tal, e eles entram, deixa ele entrar dentro do Golfo, porque os iranianos vão deixar entrar. E por que vão deixar entrar? Porque navio não voa, entendeu? Vai entrar e vai ficar lá. Exatamente isso, suicidado. Do mesmo jeito são os soldados. As tropas que vão para uma ilha daquela ali, ou que vá para o continente, ou vá fazer o que quiser, para ser jogado naquela área ali, ele simplesmente vai sabendo que suicidou-se. Ele está indo se suicidar. É só isso que as tropas vão fazer. Porque não colocará a tropa bastante para vencer o que eu disse. Olha aquele movimento do funeral de Ali Khamenei. É só olhar para aquele movimento. Veja para aquela quantidadezinha de pessoas. Veja como é que é aquilo ali. Agora veja o terreno. Lá não é assim que tem que sair andando numa boa, não. Lá é subir, é teto do mundo. Uma vez eu disse, olha, uma coisa formidável é o seguinte, a OTAN está, no caso da Ucrânia, está dando a arma e tudo e tal, está preparando e botando os ucranianos para lutar com os russos. Aí todo mundo diz, não sei o que, agora tem que entrar a OTAN, porque a OTAN não sei o que. Não se engane não, se a OTAN entrar para lutar com os russos, os soldados de qualquer lugar, americano, europeu, qualquer coisa, soldados da OTAN,
não tem um calibre de soldado ucraniano para enfrentar um russo. Não tem. Não é soldado. Não tem estatura de soldado para lutar aquilo. Enfrentar, por exemplo, o caso de Bucha. Não tem. Aquilo que o ucraniano luta contra o exército russo, um soldado da OTAN não faz, tanto nascido nos Estados Unidos, não faz, não existe nenhuma possibilidade. Portanto, se fosse o caso de um dia a Ucrânia sobreviver, não se tornar uma região, ela sobreviver com um pedaço de exército ali na Europa, quando essa guerra acabar, mesmo derrotada pela Rússia, ela é a tropa, ela terá os efetivos maiores, melhores preparados do que qualquer soldado da OTAN. Percebeu o que eu estou dizendo? É isso. Portanto, qual era a saída dos Estados Unidos, do Império, nesse negócio com o Irã? Era se botasse bucha de canhão, os curdos, para entrar no lugar dele. Porque o soldado estadunidense ou judeu não aguenta o trampo do Irã, não. Ali não. Entendeu? Então, essa é a coisa. Então, se considerar isso, o que os americanos, o que estadunidense está fazendo com essa história do memorando? Eu já disse desde se vocês procurarem minhas análises lá no começo, eu disse, rapaz, olha, é uma rendição, tá claro. O Irã sabe, por isso que o Irã botou tudo aquilo ali daquele jeito, é uma rendição. Só que é uma rendição que o Irã está concedendo para o Império voltar para trás e esquecer que ele existe. Acabou, deixa para lá. Esquece. É isso que a rendição do Irã estava proposta, estava fazendo, concedendo ao Ocidente. Agora, vai ser pior se a coisa engrossar, se for por outro lado, se for para aquilo que, de certa forma, uma boa parte da extrema, vamos dizer assim, da direita, dentro do governo do Irã, dentro das guardas revolucionárias quer, é que os americanos botem as patas exatamente numa ilha daquela, ou vá mesmo para o continente. Eles vão deixar entrar. Ele não tem problema nenhum. O navio pode levar as tropas, o navio de desembarque pode passar ali no Estreito de Hormuz e entrar para dentro do Golfo. Na boa. Se quiser entrar, não vai ter. Eles não vão reagir para esse tipo de coisa. Entendeu a lógica? É isso que o Ocidente não está sabendo. O Ocidente está pensando que está sendo um jogo de ameaça. E ele não está jogando, não é poker, não. Ele está botando pedra e mexendo no xadrez, mexendo no tabuleiro. É isso que ele está fazendo. E isso pressupõe o quê? Pressupõe, além da derrota, a humilhação. Uma parte muito grande, olha, os caras, não, mas a economia, ele está chorando pela, igual dizem da Rússia, né? Está chorando pela economia e tal, tal. Como assim, pajé? O Irã, eu volto a dizer, tem uma economia muito melhor agora. Nesse estágio que está agora, a economia do Irã vai ficar muito... Se ele tivesse 47 anos com essa economia do jeito que ele está agora, nesses últimos 60 dias, ele tinha feito muita miséria. Porque essa realidade, ela é muito melhor à realidade anterior a 28 de fevereiro. Por que eu volto a dizer? Como é que alguém tem a coisa que todo mundo precisa e está no pior? Como é que pode ser? Percebe? Ah, mas não pode vender. Não, ele não podia vender, não era esse o problema. Ele não podia. Não existe nenhuma facilidade agora que você diga, ou que não existe agora, que você diga que existia antes do dia 28. Muito pelo contrário. Portanto, esse negócio de a economia, não. A luta, eu volto a dizer, a luta para o Irã é existencial. Ela é existencial, com permissão da palavra.
Não é a mesma coisa para o Império agora. Quer dizer, para o Império como Império, sim, mas não para os Estados Unidos como nação. Isso é diferente. Eu disse, o Irã não tem nenhum interesse em jogar míssil, atravessar o Atlântico e ocupar Nova York, e ocupar o Missouri. Não tem interesse nenhum. Não faz parte. Ele não quer ir para a Califórnia, ele não pretende chegar em Los Angeles, e também não quer ir a Orlando. Irã não tem nenhum. Não é esse o objetivo do Irã. Portanto, como nação, quem está ameaçado é o Irã. E é com esse tipo de ameaça que você tem que saber que está lutando. Por quê? Porque ninguém acua a onça, o leão, e deixa ele só com parede em volta e só um lado para sair, o lado que você está de frente a ele. Você não pode fazer um negócio desse. Nunca cerque o inimigo sem deixar nenhuma saída. Se a saída que você deixar não é a saída, ele vai lhe engolir. Não existe possibilidade diferente. É essa situação que Irã está. Percebe? Portanto, o que ele está esperando agora, ele mexeu a pedra. Ele disse, olha, não vou mais abrir o estreito, até cumprir tudo que está lá no coisa. E não vou sentar para negociar mais. O que vai restar, Gorbachev? O que fica com Gorbachev? Ele vai mexer a próxima pedra. Qual é a pedra? Botar o combustível de volta no navio, voltar para trás, dizer que vai botar as tropas. Como é que ele vai levar essas tropas para lá? Percebeu a jogada? Olhe, e a outra coisa é, para aquilo que o Império ele se colocou na situação, no limite, eu quero urânio enriquecido, não vai ter estrutura para isso, vai ter que acabar isso. Essa posição em que ele se colocou de destruir ou de adquirir ou de tomar essas coisas, o estreito tem que estar aberto. Essas posições foram tomadas unilateralmente pelo próprio Império. O Império se deu essas obrigações. Essas obrigações que para ele agora está sendo demonstrada que serão impossíveis de ele atingir essas metas, ele mesmo se deu as metas. Para ele atingir, ele tem que botar, não tem bomba atômica que resolve, ele tem que botar os pés no chão. Ele tem que ir lá. E ao ir lá, é outra a história. Ele vai descobrir que a história é outra. Isso está dito lá no começo. Então, se os estrategistas de Gorbachev e de Bibi Doidão tivessem mesmo a pretensão, ou tivessem estudado, eles tinham que começar pelo seguinte: imagina o que eu tenho de saída para realizar esses objetivos. Eu tenho as bombas atômicas. Tá, então vamos colocar a realidade aqui. Eu jogo as bombas atômicas. Imagina que situação tenho. Resolveu meu problema? Não tenho isso. O que eu tenho mais? Eu tenho isso. Ele vai ver que todas as situações de planejamento possível que ele podia se colocar, todas elas só funcionavam se o poker funcionasse, se a ameaça funcionasse, se fosse o Brasil. Essa é a leitura que ele tem que fazer. Olha, se a ameaça funcionasse, aí, o que ia acontecer? Não, ele vai fazer sem precisar testar o valentão. Mas aí ele topou com o cara que quer testar o valentão. E só que ao invés de ficar jogando tutano fora como valentão, o cara resolveu botar um tabuleiro e ficar mexendo pedra de xadrez no jogo. E aí, cada vez que ele mexe a pedra, o valentão pensa que ele está ameaçando. Pensa que ele está jogando pôquer. Ele diz, olha, eu estou te esperando aqui, vem cá, desce aqui que eu já estou te esperando. Não, ele tá igual eu digo que vou fazer isso e tal. Aí vai lá, joga umas 2 bombinhas, e tal, e a coisa não sai do lugar. Não tem como sair do lugar, porque o cara não está jogando isso, rapaz. O cara está jogando outra coisa. Não é?
Então, olhando essas últimas notícias aqui, depois da morte do capeta e tal, foi lá para seu companheiro fazer alguma zoada, tocar samba, etc. Aí eu disse, rapaz, e tal, o que é que vai fazer? O que é que o Irã vai fazer? Não, o Irã vai esticar aí, tem 4 semanas aí para ele ficar esticando. Ele vai, à medida que o tempo for passando, o Gorbachev vai endurecendo o caoi e tudo mais. Daqui a pouco ele tem que fazer preces, entendeu? Aí você diz, ele é doido, ele vai jogar bomba. Ele pode jogar, não duvido não. Pode jogar. Mas não vai mudar nada do que está sendo dito aqui. Agora ele pode esperar, porque se ele jogar, aí pode ter muito mais merda do que a gente imagina. Inclusive com os adversários que o Irã tem como aliado. Né? Então são coisas assim meio e tal. Tem muito, na história da humanidade tem uma coisa interessante. Tem muito doido que só é doido assim, na hora que ele, sabe? Quando pega, quando acha outro assim que quer ver se ele é doido mesmo, aí ele se complica, ele fica bonzinho. Na mesma hora é como se não tivesse bebido 51. Fica saudável. É o caso de Gorbachev. Gorbachev achou uma pedreira que ele fez uma merda, seguindo a tal das orientações de Bibi doidão, que vai doer na musica. E eu vou esperar, Deus ajude que eu vou viver até ver a cena final desse negócio, né? Até ver a hora que a coisa vai... Quando acabar, chegar naquela minha leitura, tem um vídeo meu que fala do dia que a Terra parou. Quando chegar na leitura do dia que a Terra parou, aí vocês vão ver como é que fica a coisa. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fiquem, deem uma olhadinha, escutem WPrebo, faça sua inscrição, faça suas... coloquem seus comentários e tal. Hoje foi só para brincar, eu tô só brincando mesmo, né? Para fugir um pouco da seriedade do tema. Beleza? Abração. Te inscreva e faz teus comentários. Curta e distribua. Estola domada, oásis na cerca, em terra queimada, água seca, a lágrima chorada, dente postiço, sandália calçada, de resto compromisso do eterno submisso, boca fechada, compromisso do eterno submisso, boca fechada. Lara, lara, lara,